Bom dia a todos, obrigado às pessoas que me ajudaram. Alguém aqui já procurou emprego alguma vez? Alguém aqui já ficou desempregado alguma vez? Alguém aqui já sonhou em trabalhar numa grande empresa? Bom, se alguém estiver trabalhando numa grande empresa, eu acho que tem vários irmãos aí que vão enviar comigo. Acho que aqui não mudou. Ah, não, acho que é isso. Então agora foi. Obrigado de novo. Vocês conhecem algumas dessas empresas? Algumas delas aparecem na lista da Forbes das 100 melhores empresas para se trabalhar. Outras são conhecidas no mundo inteiro. Outras ainda são conhecidas pelos produtos que fabricam. Eu sei que muitas crianças sonham em trabalhar nessas empresas desde criança. Eu lembro do Eric, o neto do seu Newton, e ele sempre falava para mim: tio, eu quero trabalhar na Apple. Era o sonho dele. Eu falava: mas Eric, tem tanta empresa para trabalhar. Ah, mas eu quero trabalhar lá. Então, quando a gente olha essas empresas, a gente pode reconhecer a qualidade dos produtos, a gente pode conhecer os serviços que elas prestam, e a gente pode conhecer a satisfação dos funcionários que trabalham nelas. Mas eu gostaria de falar sobre o melhor lugar do mundo para se trabalhar. E eu garanto para vocês que ele é melhor do que qualquer uma daquelas empresas que apareceram. Eu deixei as passagens aqui, eu não sei se dá para ler, mas se vocês quiserem abrir em Mateus 13, 44, ou se vocês quiserem ler aqui, a gente vai tentar responder 5 perguntinhas, tá? E eu espero ser rápido. Mateus 13, 44 diz o seguinte: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Jesus, nesse trecho, o contexto é, ele faz uma série de parábolas para comparar o reino dos céus. E uma delas é essa. Ele conta a história então de um homem que achou um tesouro tão importante e tão pequeno a ponto dele conseguir esconder. E aí esse homem foi, escondeu aquele tesouro porque ele queria tanto aquilo para ele, que ele não queria correr o risco de que ninguém fosse lá e tomasse aquele tesouro. E aí ele fez o quê? Ele vendeu tudo que ele tinha, e aí ele comprou aquele campo onde aquele tesouro estava escondido. Então aqui, Jesus não está falando de um tesouro que você pode colocar no bolso e levar. Ele não está falando de um tesouro que você pode colocar nas costas e levar para a sua casa. Ele está falando de algo muito maior do que isso, a ponto desse sujeito comprar o terreno onde estava escondido esse tesouro, e aí sim ele poder aproveitar esse tesouro. Mais para baixo, Mateus 8:11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Pense em alguém famoso que você admira. Pensa em alguém importante que você gostaria de almoçar ou jantar um dia. Essa empresa só trabalha bambambam. Aqui Jesus fala do reino dos céus. Muitas pessoas desconhecidas vão aparecer, mas outras já vão estar lá esperando. E aí ele fala de Abraão, Isaque e Jacó. Abraão é conhecido na Bíblia como o pai da fé. Isaque foi um homem guiado por Deus. E Jacó, Jacó teve que brigar com seu irmão, teve 12 filhos, teve que lidar com o sumiço do José. E quando você olha, talvez ele tenha tido uma única vantagem: Jacó teve que
casar com 2 mulheres. A vantagem dele é que ele só teve uma sogra. Mas imagina você se sentar com essas pessoas. Então, onde a gente vai trabalhar? Na melhor empresa, onde as pessoas vão se desfazer de tudo que elas têm para trabalharem lá. Eu lembro que quando eu entrei para a igreja, algumas pessoas achavam que eu tinha aquele estereótipo do crente. Eu vinha de terno e gravata. E aí uma vez uma pessoa falou para mim: olha, mas eu achei que aquele era teu uniforme da igreja. Eu falava: não, é porque eu trabalhava aos domingos e eu já ia trocado. Então eu tinha que trabalhar de gravata e calça social e sapato. Então eu vinha para a igreja com aquela roupa e acabava indo para o trabalho porque era o uniforme do trabalho, não o uniforme da igreja. Mas vocês já repararam? Muitas pessoas se vestem diferente para uma entrevista. Muitas pessoas deixam de ser quem elas são para buscarem um emprego. Muitas pessoas mudam por conta das empresas que elas trabalham. Nessa empresa, se você tiver que mudar, você só vai mudar para melhor. Nessa empresa, se você tiver que se doar, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas mais do que isso, só tem os bons. Vocês já viram aquele trecho? Eu tentei não carregar muito a mensagem com passagens, mas vocês já devem ter ouvido aquele trecho que diz que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Quando você vê um anúncio de emprego numa grande empresa, às vezes você vê filas de pessoas querendo trabalhar lá. E nessa empresa, quantas pessoas estão na fila para trabalharem lá? Então, onde trabalhar? Eu digo, na melhor empresa de todas. E como é que a gente faz para entrar nessa empresa? Efésios 2:8. Aqui a gente está falando do processo seletivo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Desculpa. Quando você vai trabalhar numa empresa, você acha que você é escolhido por quê? Porque eu tenho esse diploma, porque eu fiz essa faculdade, porque eu tenho essas habilidades, porque olha, meu currículo tem 50 páginas. Normalmente é assim que a gente se comporta. E quando a gente não é aceito numa empresa, aquela empresa era uma porcaria mesmo, eu vou achar lugar melhor, o salário não vai. Não é assim que a gente pensa na maioria das vezes. Não é assim que a gente se relaciona com esse trabalho, com essa entrevista, com esse recrutador e assim por diante. Bom, uma garantia a gente tem: a gente não entra nessa empresa porque a gente é bom. Ela não contrata pessoas boas. Se você olhar o processo seletivo no Novo Testamento, você vai encontrar quem? Pecadores, prostitutas, políticos talvez, mágicos, pessoas que enganavam as outras. Você vai encontrar todo tipo de gente sendo recrutada. Você vai encontrar pescadores, você vai encontrar pessoas que atacavam essa empresa e que aí mudaram de opinião, que falavam mal dessa empresa e mudavam de opinião. Mas uma garantia é: não depende do que você fez até agora. Ou melhor, depende da quantidade de pecados. Porque quanto mais pecados, maior é a graça de Deus. Então, essa vaga não vem pelas nossas qualificações. Ela vem pela graça e pela bondade de Deus. Nós precisamos fazer 5 coisas. Marcos 16 diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eu não vou pegar todas as passagens, mas a primeira coisa que você precisa fazer é crer. A segunda coisa, você precisa se arrepender dos seus pecados. Poxa, eu quero mudar de vida, eu quero entrar nessa empresa. A terceira coisa é confessar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Poxa, o dono dessa empresa aqui me salvou, e eu quero que ele seja o meu chefe. Depois você precisa ser batizado. Quando você entra numa faculdade, o que acontece? Você sofre o quê? O trote, muitas vezes. Quando você entra numa empresa, você muitas vezes é colocado de lado, porque as pessoas não querem que você trabalhe lá, não querem te ensinar. Nessa daqui você precisa passar
eu não vou chamar de ritual, mas você precisa passar, você precisa realizar um ato. E não existe eu me batizei. Ninguém se batizou. Você é batizado. Então até no batismo não é você que se batiza, é alguém que te batiza. Então até no batismo a gente tem a dependência de outro, de alguém que Deus colocou na nossa vida para realizar esse ato. E aí você vai precisar de um último item, que é a perseverança. Porque se você não continuar nessa empresa, se você não aparecer para trabalhar, você pode ser demitido. Isso acontece em qualquer empresa. Então como é que você entra? Através da graça de Jesus. E você precisa fazer essas 5 coisinhas. Simples. Muito fáceis. Você não precisa falar inglês. Você não precisa falar espanhol. Você não precisa saber nem grego nem hebraico. Aliás, você não precisa nem ler a Bíblia inteira. Você precisa ler o suficiente para que você tenha fé, como a gente cantou, para que você acredite, para que você se arrependa, para que você confesse, para que você entenda e seja batizado. E quem que é o chefe? Quem é que manda nesse negócio aí? Quem é que é o dono desse terreno? Se você olhar as genéricas, você vai ver placas, às vezes, fundada pelo pastor fulano de tal. Sede no Vaticano, ou seja lá onde for. Segunda igreja de não sei o que, terceira igreja de não sei o que. Nessa empresa, o chefe está lá escrito: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Jesus é o chefe. É o melhor chefe do mundo. Não tem outro melhor. Alguém já assistiu aquele programa O Chefe Espião? Bom, para quem não assistiu, funciona assim. O sujeito tem uma empresa, muitas vezes é uma empresa grande, e aí ele coloca lá, tipo o Luciano Huck, sabe? Ele põe uma maquiagem e tal. Aí ele vai todo disfarçado para a empresa. E às vezes as empresas são tão grandes que as pessoas nem sabem quem é o dono dela. Eu sei como é a cara da dona, hoje dona, né, da Magazine Luiza, mas eu não sei como é que é a cara do dono das Pernambucanas, por exemplo. Então se eu trabalhasse nas lojas Pernambucanas, eu não ia saber quem era o dono daquelas lojas Pernambucanas. Estou fazendo propaganda, tá, gente? Black Friday já passou. Então esse programa, o cara se disfarça, e aí ele chega como se ele não soubesse nada da empresa. E muitos realmente não sabem. E aí está cheio de câmeras e tal. E eu já vi episódios em que as pessoas falam mal do dono. Eu já vi episódios que as pessoas falam: ah, mas se o dono soubesse como é que eu trabalho aqui, ele ia me pagar 2 vezes mais. Algumas, os funcionários roubavam a própria empresa e o cara teve que lidar com isso. Bom, o nosso chefe não veio disfarçado, mas ele vê tudo que a gente faz. Ao mesmo tempo ele sabe tudo que a gente sente. E ao mesmo tempo ele passou por tudo o que a gente passou. Você já sentiu dor? Jesus também. Você já sentiu fome? Frio? Já olhou para o lado e todos aqueles teus amigos foram um para cada lado? Os 12 mais próximos de Jesus fizeram isso. A tua família já te chamou de louco alguma vez? Bom, a família de Jesus também fez isso com ele. Os líderes da tua religião já quiseram te atacar de alguma forma? De Jesus já. E ele queria mostrar para aqueles líderes a verdade. Eu, quando tinha 13 anos, os meus pais tinham uma religião e eles levaram meu irmão e eu para essa religião. E a gente tinha que estudar para passar por um processo. E a primeira coisa que disseram: ah, vocês são irmãos, então vocês não podem ficar na mesma classe. Isso para mim não fez o menor sentido. No dia que eu ia passar por esse ritual, eu fugi. E o meu irmão fez a mesma coisa sem eu saber, porque nós estávamos em classes diferentes. E a nossa mãe só ficou sabendo disso quando a gente completou 18, 19 anos. Bom, Jesus já passou por isso.
Ele já chegou onde os pais dele cultuavam a Deus e ele foi atacado. Uma vez tentaram jogar ele num precipício. E ele teve que fugir e passar pelo meio dessas pessoas. Uma vez eu vi uma teoria, acho que do Brian, que parece que Jesus teve que usar até um pouco de força física mesmo. Como quando a gente entra no metrô às 6 horas da tarde, lá na estação certa. Bom, Jesus é o chefe. E qual que é a recompensa? Qual é o meu salário nessa empresa? Eu, quando contratava pessoas para o restaurante, tinha algumas pessoas que na ligação da entrevista já perguntavam: ah, mas quanto é que eu vou ganhar? Era o contrário das Casas Bahia, né? Quer pagar quanto? Eles já ligavam e vai me pagar quanto? E eu falava: olha, você começou assim, a gente nem teve entrevista, não sabe parecer. Porque eu tentava contratar pessoas que gostassem do que elas iam fazer antes do dinheiro. Até porque eu não tinha muito dinheiro para pagar, né? Tiago 1,21. Por isso, rejeitando toda imundície e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. A gente recebe a salvação das nossas almas. A gente recebe a coroa da vida. A gente recebe a vida eterna com Jesus. Essa é a recompensa. Ouro pode comprar? Não. Dólar pode comprar? Não. Bilhões e bilhões de reais desvalorizados podem comprar? Não. Eu não sou tão velho assim, mas vocês lembram daquele programa do Silvio Santos que botava lá a pessoa não ouvia, e aí perguntava: quer trocar essa caneta por 10 mil reais? A pessoa falava: não. Aí a pessoa, uma hora acabava tendo um negócio, uma TV, sei lá quantas polegadas. Quer trocar essa TV, não sei quantas polegadas, por um pincel usado? A pessoa falava: sim. Quando nós não sabemos a recompensa, é isso que nós fazemos. Ou quando nós não valorizamos a recompensa, é isso que nós fazemos. Nós trocamos coisas valiosas por coisas que não valem nada. Aqui, a gente tem a melhor possível. Não existe recompensa melhor que essa. Mas qual o trabalho, afinal? Eu sei qual é a empresa, eu sei como eu entro, eu sei quem é o chefe, eu sei qual o salário, e a gente sabe que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus. Mas qual que é o trabalho? E essa é a parte mais difícil. Mateus 28, 19 e 20 diz: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até, está faltando a parte, a consumação dos séculos. Em algumas traduções está aí até o final dos tempos. Na versão grega ele está até o final das eras. Mas quando você lê o grego, a tradução do grego é algo nesse sentido. Esse é o nosso trabalho. Todo o resto é superficial ou é periférico. Esse é o core, esse é o coração, esse é o cerne, esse é o item principal do trabalho. O resto são obrigações. Chegar no horário é uma obrigação do teu trabalho. Ir vestido adequadamente é obrigação que você tem no teu trabalho. Então, quando a gente fala de coleta, ceia, cultuar, louvar, tudo isso é a parte periférica, são as nossas obrigações. Mas se nós deixarmos isso de lado, nada vale. Se nós negligenciarmos essa parte, de nada vale. Você pode ser um médico. Você lavou a tua mão, preparou todos os equipamentos, olhou todos os exames. Mas se você não operar aquele paciente, ele vai morrer. Ah, mas eu lavo a mão como ninguém. Parabéns. Teu paciente está morrendo na tua frente. Olha, mas eu preparo, eu sei ler os exames, eu conheço a teoria de tudo isso maravilhosamente. Se você não operar teu paciente, ele vai morrer. Então todo o resto é importante, é fundamental, de certa forma sim, mas se a gente negligenciar isso aqui, de nada vale o resto. De nada vale o resto.
Jesus deixou isso como última mensagem. Ele poderia ter dito: olha, faz A, B, C e D, canta no tom, na clave de sol, faz... Tudo bem, é importante, mas nada é mais importante do que isso. Quando Jesus chamou os 12, ele deu instruções muito claras, e depois ele chamou outros 60 e ele falou: olha, vocês vão pregar, não se preocupem com dinheiro, com uma roupa, com tudo isso vai ser acrescentado. Então, se a gente tem que esquentar a cabeça, tem que se preocupar, tem que focar em alguma coisa, é isso. O resto vem com o tempo, vem com a prática, vem com o aconselhamento, vem com uma série de coisas, mas isso é o mais importante. Então, para a gente finalizar, a gente tem a possibilidade de trabalhar para a melhor empresa. A gente precisa de apenas 5 qualificações para isso: crer, arrepender, confessar, ser batizado e perseverar. A gente vai ter sempre do nosso lado o melhor chefe. Ele não vai estar acima, ele vai estar do nosso lado. Aquela passagem que a gente leu de Pedro diz que Jesus deixou o que? As pegadas. Então é como se Jesus tivesse passado num campo minado, e a gente vai fazer o que? Vai criar o nosso caminho ou vai seguir os passos que ele nos deixou? Então nós temos o melhor chefe. Ele sente o que a gente sente, ele sabe o que a gente sofre, e ele nos dá ferramentas para superarmos isso. A gente vai ter o melhor salário. Você pode pegar a pessoa mais rica do mundo, ela não compra a salvação, ela não compra a recompensa que Jesus oferece. E você pode fazer o bem aos outros. Quem não gosta de trabalhar fazendo bem aos outros? Eu fico imaginando um cristão trabalhando numa empresa de cigarros. Alguém que sabe que vai fazer o mal para as outras pessoas. Eu não sei se vocês sabem, mas a maioria dos traficantes de drogas não deixam os filhos usarem drogas. Por que será? Porque eles sabem que aquilo faz mal. O Steve Jobs não deixava os filhos usarem iPhones e iPads, porque ele sabia que o vício nessas coisas podia fazer mal. Então ele incentivava a busca por artes, literatura e uma série de outras coisas. Eles podiam usar a partir de uma certa idade, provavelmente com um período reduzido. Aqui a gente tem a chance de fazer o bem para as pessoas. Imagina que em vez de você trabalhar num lugar que causa doença, você vai causar cura para as pessoas. Imagina a alegria de um médico que vai trabalhar no hospital não pelo dinheiro, mas por ver as pessoas sendo curadas. Imagina um personal trainer que vai não pelo que ele recebe, mas por ver a saúde das pessoas melhorando dia a dia. E assim por diante. A gente tem a chance de fazer isso. E o que a gente precisa ter, uma vez que a gente entra nessa empresa? Orgulho. Alguém que trabalha na Ferrari, provavelmente deve ter orgulho. Vocês lembram do Carlos que trabalhava na Ford? Ele tinha orgulho de trabalhar na Ford. Eu não sei se o Nivaldo vai falar bem da Mercedes, mas... enfim. Tenha orgulho de trabalhar para essa empresa. Mas tenha coragem, porque você trabalha na melhor empresa, você tem o melhor chefe, você tem determinação. Se você entrar numa empresa, a tua vontade não é crescer. Bom, aqui é a mesma coisa. Se a gente pregar para uma pessoa por ano, a igreja no final de um ano vai ter dobrado o número de membros. Se cada um trouxer uma pessoa por ano, a cada final de ano, a gente tem o dobro de pessoas. A gente precisa ter perseverança, porque às vezes a gente vai sofrer. Às vezes, o mundo vai bater tão forte na gente, que a única coisa que a gente vai querer é desistir. Mas a gente precisa dessa determinação. Então, para encerrar, eu queria deixar a última mensagem. Olha quantos lugares, quantos bancos vazios tem na tua frente, do teu lado e atrás. Faz esse favor para mim. Aqui eu estou vendo um inteiro, 2 inteiros, 3, 4. O Otávio está sozinho aqui. Lá eu tenho pelo menos 2, 3, 4, 5.
Aqui eu estou vendo o Zé e a Gil com um lugar para mais 2, 3 pessoas. Coitado do Olimpo, está sozinho ali. Olha quantas vagas estão abertas nessa empresa. Olha quantas posições de destaque estão vagas aqui. Quantas pessoas não reclamam que não tem emprego? Imagina quantas sem a salvação. Se a gente fizer uma conta, talvez a gente surpreenda. Tem muito mais gente precisando de salvação do que precisando de um emprego. E quando a pessoa realmente está desesperada atrás do emprego, o que ela fala? Eu faço qualquer coisa. E quando ela está desesperada por salvação, o que nós estamos mostrando para ela dizer eu faço qualquer coisa para ser salva? O que o nosso exemplo está dizendo? Eu quero também conhecer esse Jesus. Então, meus irmãos, eu deixo isso como um desafio. Não para o ano que vem, não para amanhã, porque pode ser tarde demais. A gente não sabe quando Jesus vai voltar. A gente não sabe. Quando essa filial vai ser fechada e as pessoas que estiverem aqui vão ser transferidas lá para a sede nos céus. Então nós temos essa missão e esse desafio. E eu digo, precisamos de pessoas para a igreja que Jesus fez. Que Deus nos abençoe e nos dê forças para isso. Amém.